esses endereços eles são públicos, é o que você tem que mandar para os outros poder te enviar dinheiro, como eu disse, é vagamente análogo ao teu número de conta. Tá? Agora, veja que interessante, ele não contém seu nome. Então, se você não contar a ninguém que esse é o teu endereço, ninguém sabe que aquele dinheiro é teu. Então, na rede Bitcoin, a privacidade, especialmente as pessoas saberem quanto dinheiro você tem ou não tem, depende muito de você não divulgar os seus endereços. Não tem escrito seu nome. Mas se você divulgar, as pessoas sabem quanto você vai ter. No momento que vincularem o endereço a você, aí eles conseguem... Aí o Google é uma árvore de transações com entradas e saídas, você consegue voltar até... Porém, e as coisas, todas as transações que esse endereço fez no passado. E as coisas que eu coloquei em vermelhinho são a chave privada, são as chaves privadas. Na verdade tem a semente deriva várias chaves privadas e tal, e cada chave privada controla um pedaço lá do seu dinheiro. Tá? Essa chave privada você tem que manter em segredo. Como eu falei, a maior parte dos softwares de carteira que você baixa, eles nem deixam você ver. Tá? Você tem que, para você de fato vê-los, você tem que dar uns comandos bem cabeludos lá no computador, mas em geral eles não deixam facilmente você ver. Tá? Essa chave privada é que o ladrão quer. Por exemplo, se o ladrão chega e tem uma vulnerabilidade aqui no computador do Edilson, invade o computador do Edilson e ele rouba essas chaves da carteira, o ladrão rouba o dinheiro do Edilson todinho. Okay? Então, essa história de que não é possível você roubar dinheiro na rede Bitcoin é verdade desde que você tenha uma série de cuidados com os seus sistemas computacionais. Tem menos especialistas em ficar monitorando esse tipo de coisa aqui, rastreando e também para você não fazer... Igual a gente falou, você é seu banco. Você é seu banco. Então você tem N artifícios. Então você tem Paper Wallet, você tem Brain Wallet, isso. Você tem Hard Wallet, enfim. As sementes, elas são a chave, semente e a chave, elas são a chave da tua riqueza, tá? Não mostra para ninguém, porque quem, por exemplo, uma coisa que eu acho profundamente engraçada, né? A diferença entre você, para mim, está absolutamente, quer dizer, eu não tenho certeza não, porque eu vi algumas pessoas fazendo um negócio engraçado. Mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês são boas pessoas, pessoas de bem, pessoas honestas. Tá entendendo? Porque eu não vi ninguém fotografando a minha chave privada. Tá? Uma graça que eu costumo fazer é que eu costumo nas palestras, hoje eu não sabia que eu ia fazer isso, então eu não veio para mim, mas eu costumo deixar dinheiro de verdade nessa carteira que está aqui para ver se alguém rouba. Tá entendendo? E é facílimo você roubar, basta você tirar uma foto do número da minha chave privada. Você, de posse dessa informação, você insere lá no software de carteira, tá? E você pode roubar o meu dinheiro. É que você não falou tão antes. Ninguém vai sacar o celular. Pode botar naquele slide. No 3. Qual slide? Aquele? Slide 3. Ó, vou dar outra oportunidade para você. Tá filmando aqui, só falando que a gente filmou, tá tudo filmado. Você não vai conseguir agora, especificamente agora, espera, tá ao vivo pra muita gente. Tá? Mas especificamente eu não deixei, eu não tenho dinheiro lá agora, tá? Então vocês não tem nada pra lá. Tá? Sorry about that. Tá? Então, por outro lado, se você é ruim se você é daqueles que destrói pendrive, perde suas fotos, deixa o celular roubado, não use Bitcoin, cara, que você vai perder dinheiro. Tá entendendo? Porque se você perder essas chaves, você perde a única maneira que você tem de mover o seu dinheiro, de assinar o cheque que move o seu dinheiro. Então o seu dinheiro vai ficar parado. E particularmente frustrante, você vai ver ele, o saldo vai estar lá, vai estar olhando para você, você tem esse dinheiro e você não pode mover. É muito frustrante. Tá? Tem uma história famosa que eu gosto de contar, correndo o risco de me alongar um pouco aqui, de um camarada lá na Inglaterra, que no começo da mineração, ele começou a estudar Bitcoin, aí instalou um minerador, na época que minerar era fácil e tal, não sei o quê. Aí depois você interessou, essa porra não vai dar nada mesmo, não sei o quê. Jogou o computador fora, o computador pifou, tá ok? Alguns anos depois ele descobriu que os 8 mil, 9 mil Bitcoins que ele minerou estavam valendo 2 milhões de libras, tá? Então ele foi no lixão, achou o computador dele, mas tinha arrancado o HD, ele passou dias procurando no lixão o HD, nunca encontrou. E ele hoje vive sabendo que jogou fora o bilhete da loteria. Perdeu 2 milhões de libras porque ele não guardou as chaves privadas dele. Eu pessoalmente não perdi tudo isso, mas aconteceu uma situação muito semelhante. Porque eu comecei a brincar um pouco com o Bitcoin no início de 2011. Então, primeira coisa, né, vamos instalar um minerador, tinha uma super máquina bacana, rápida. Minerei umas moedinhas e tal, falei, putz, mas o que é mais legal? Vou ficar minerando o Bitcoin, gastando poder computacional para isso? Ou de repente vou usar esse poder computacional para ajudar a resolver um problema do genoma humano, ou umas pesquisas para AIDS, ou para malária. Você pode despender o seu poder computacional para essas coisas.
Aí eu falei, deixa essa moedinha de lá, eu tinha minerado umas coisinhas lá, deixei, aí comecei a mexer com Boink e beleza. Aí saí da empresa, meu computador ficou lá, aí, cara, aconteceu milhões de coisas com aquele HD, né? Simplesmente eu Deixou lá. ficou lá. Um jovem milionário. Quanto Quanto? você perdeu? Pouco, cara, não tinha 100 bitcoins. 100 bitcoins? Mas, 100 bitcoins são 360 mil reais Não, hoje. Tá? Já dá pra fazer alguma coisa, não dá não? Esqueceu a casa no escritório. Eu posso pedir uma coisa tá? A próxima vez que você não quiser hardware, joga no lixo lá de casa, tá? Tá? Faz ficou favor. lá, saí da empresa, o computador foi formatado algumas vezes. Deixa eu só aproveitar, tá muito bacana, mas a gente tem muita coisa que o Edilson e o Gabriel estavam planejando colocar também, só pra você ser um pouco mais... Eu vou tentar ser rápido, pior que ainda tem coisa pra você. Imagina, tem muita coisa mesmo. É que a gente queria dar uma... Tá? Tem eu vou um que mostrar é como é melhor que que todos compra. esses. Tem um Tá? que é melhor que todos que eu copei. Tá? Eu testei todos eles, o copei é melhor, eu achei. Eu copiei o quê? Madrugada. Copei. É uma carteira que... Uma carteira? Tá? Tem várias carteiras, a gente pode passar um dia descrevendo. Madrugada. Mas depois eu quero minha comissão, viu? Porque eu tô fazendo propaganda de vocês. Tá? Viu, Canhada? Eu quero minha comissão, porque eu tô fazendo propaganda de vocês, viu, nas minhas palestras, viu? Tá? É a minha comissão, mas deixa eu passar, tá? E aí tem um monte de história que eu não vou contar, tá? O núcleo da rede Bitcoin. Pra você entender o núcleo da rede Bitcoin, tá? Eu pensei muito e eu não sei nenhuma maneira de explicar com algum nível de realismo, sem ser partir para fantasia absoluta, tá? Como é que funciona a rede Bitcoin sem falar para vocês de dígitos verificadores, tá? A sorte é que vocês já conhecem dígitos verificadores, que você tem no CBF, tá? Para que serve dígito verificador, alguém me lembra? Não sei. Você sabe para que serve dígito verificador no CBF? É pra verificar que é você, eu acho. Sério? O dígito verificador ele serve para detectar erro de digitação, tá? Se você... Isso aqui é uma conta que eu representei essa conta através desse simpático moedor de carne. Tá? Como é que você acha um ícone para uma conta matemática? Né? É o que eu estava pensando, eu coloquei esse moedor de carne. Tá? Até porque é mais ou menos assim o processo. Você coloca um bocado de carne aqui, isso é uma coisa destruída, não parece tanto com carne no final. Tá? Mas você entra com um bocado de número e sai esses dois números aí. Apesar de serem só dois números, esses dois números representam de uma forma resumida esses outros aqui. Então, por exemplo, se eu entrar lá no computador 262077, eu cometer algum erro, o dígito verificador não vai bater, o computador vai dizer, tá errado, tá, você errou. Okay? Então, o dígito verificador é legal porque ele torna as mensagens auto-autênticas, verificáveis. Você pode verificar se ela está certa ou não. Um dígito verificador de 2 dígitos, ele detecta 99% dos erros. Tá? E um dígito verificador de vários dígitos detecta mais. Você pode fazer, como estava mostrando aqui, por exemplo, ó, tá? 076, 551, não sei o que, 66, está errado. Tá? Se eu alterar qualquer coisa nesse número aqui, tá? O computador vai detectar que está errado. Então, os dígitos verificadores que vocês têm no CPF, vocês servem para isso. Tá? Os cientistas da computação, como o Wilson, tá? Chamam esse negócio de dígito verificador de hash. É um caso particular de uma coisa muito mais geral que a gente chama de hash. Então, se vocês ouvirem falar hash, é ótimo porque vocês instantaneamente se apresentam para os outros como especialistas no assunto. Tá bem? Se você quiser falar mais difícil, fala checksum. Aí, bom. Aí, mas você pode usar isso, os dígitos, o CPF tem 9 dígitos, mas você pode na realidade fazer essa conta com quantos dígitos você quiser. Esse é outro slide que me deu um trabalho do cão para fazer, tá? Para ver a matemática dar certo. Aí eu realmente fui lá no computador, feito no forno, tá? E fiz as contas, então vocês conferirem a matemática está toda certa aqui, tá? E você também pode colocar dígitos verificadores mais longos. Tá? Quando você coloca dígitos verificadores mais longos, você aumenta a taxa de acerto do teu hash. Por exemplo, com 6 dígitos, a taxa de erro desse, a probabilidade dele não detectar um erro que você porventura tenha feito é 1 em 1.000.000. Tá? Então é muito difícil de você fazer algum tipo de erro aqui que ele não detecte. Na rede Bitcoin o pessoal foi um pouco mais exagerado. Tá? A rede Bitcoin usa dígito verificador de 77 dígitos. Tá? Então a chance de você corromper algum dígito lá e não ser detectado eu não sei nem calcular. Tá? 10 elevado a menos 77, mais ou menos. Tá? Mas e se eu tivesse que fazer uma lâmina desse? Pois é, tá ok? Então por causa disso, tem esse negócio aqui que eu estou dizendo, ó, vocês vão me perdoar, Até hoje fazendo. mas eu, nesses slides, vou fazer só 6 dígitos verificadores. Tá? Então olha aí. Aí então eu tenho uma história para contar. Tá? O que faz um nó da rede Bitcoin? Ele recebe transações em blocos e repassa apenas os válidos e ignora os inválidos. Isso aqui vai começar a ficar interessante agora e vai dar muito gancho para o Edilson falar. Edilson, fica à vontade para me interromper. Tá?
onde você achar que deve. Então, vai ficar interessante. Na rede Bitcoin, uma transação tem uma cara muito louca aqui, ok? Tem um treco que diz de onde o dinheiro sai, para quem ele vem e quanto você quer transferir. Isso aqui é uma simplificação do cão, tá? Na realidade, na rede Bitcoin, de verdade, a transação é um pequeno programa de computador, tá? Só que esse programa de computador, em geral, ele implementa esse cacareco aqui. Entendeu? Na rede Bitcoin, os números, os endereços normalmente começam com 1 ou 3, tá? E normalmente, eles, como eu falei com vocês mais cedo, eles não dizem o nome das pessoas. Mas para vocês conseguirem ler o que raios eu estou fazendo, eu vou colocar o nome de algumas pessoas aqui nas letras. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou transferindo uma certa quantidade de dinheiro, que a gente tem que olhar isso aqui para ver tão claro, tá? Para um camarada chamado fulano. Não? Esse cacareco aqui, tá? É protegido por aquele esquema de chaves privadas que a gente viu ainda agora, chave privada, chave pública, que o Gilson falou. Para começo de conversa, isso já torna a rede Bitcoin radicalmente diferente, tá? Da todas as redes que vocês já conhecem, tá? Da Visa, da Mastercard, todos os seus bancos. Quando você coloca uma transação no seu banco, os dados vão lá, mas eles vão sem nenhum tipo de garantia como essa aqui. Você não assina com nenhuma chave, tudo não. Você acha que a sua senha é usada para alguma coisa, mas ela é usada só para diferenciar você de outros usuários. Tá? Não ficar tão fácil. Mas se algum mau ator, tiver acesso à rede dos bancos, note que a rede dos bancos em geral são redes privadas, não são a internet. Se algum ator lá dentro da rede dos bancos tiver acesso à rede, ele vai lá, adultera os bits da sua transação e ninguém fica nem sabendo. Tá? Na rede Bitcoin isso não tem como acontecer. Porque... Lembra o ataque dos 10 centavos? Uhum. Famosíssimo. É um caso desse. O cara foi lá no protocolo de um banco, modificou alguma coisa lá. E ele era um insider, né? Ele era um cara de dentro do banco, modificou. Ninguém ficou sabendo durante muito tempo. Por que isso é fundamental na rede Bitcoin? Tá? Por que a rede Bitcoin jamais funcionaria se não tivesse esse treco aqui? Tá entendendo? Pela seguinte razão, lembra que eu falei a vocês que o difícil é fazer uma rede que não seja fácil de trapacear, né? Uma rede aberta que não seja fácil de trapacear. Porque a rede Bitcoin tem livre ingresso. Tá? Qualquer pessoa no mundo, tá? No Paquistão, na Indonésia, na China, no Japão, pode se ingressar na rede Bitcoin sem avisar e pedir permissão para ninguém. Então, se ela não tivesse essa proteção, o camarada da Indonésia via a nossa transação aqui, via a nossa transação do brasileiro, mudava os bits e ninguém ficava sabendo. Então é por isso que tem essa história dessas contas, com as chaves, etc. E tudo mais. A primeira coisa que uma transação, quando ela é recebida pela rede Bitcoin, é feita